Que saudade de você! É o momento de maior audiência aqui no canal YouTube Eli Correia Oficial. Não se esqueça, se inscreva. Vamos chegar a 500 mil inscritos logo, logo, já, já? Então vamos lá, se inscreva. E não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade, mais uma história que a vida escreveu. E baixe o nosso aplicativo, hein? Porque todos os dias, ao meio-dia, você ouve o nosso programa no aplicativo Eli Correia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, um dia seremos felizes novamente. Meu nome é Rafael. E a minha história de amor começou naquele mês de fevereiro, quando eu tirei férias e resolvi passar uma semana em Porto Seguro, na Bahia. Assim que eu cheguei no hotel, os guias de viagem reuniram todo o nosso grupo para passarem a programação dos passeios. E foi ali, naquela reunião descontraída, todo mundo feliz, todo mundo contente, que aconteceu inclusive na piscina, que eu vi aquela moça pela primeira vez. Eu me encantei com a sua beleza. Eu me encantei com o seu sorriso. Na verdade, enquanto os guias falavam dos passeios, eu nem prestava atenção. Discretamente, eu olhava para ela. Até que, em um certo momento, os nossos olhares se cruzaram. Ela olhou para mim e lançou um sorriso lindo, porém tímido. Meu coração nessa hora disparou e ao mesmo tempo eu nem sabia mais para onde olhar, pois eu fiquei com vergonha. Ela me surpreendeu, ela sentiu que alguém olhava para ela e era eu. Bem, os guias terminaram de explicar tudo sobre os passeios que aconteceriam no dia seguinte ou a partir do dia seguinte e deixaram todos à vontade para fazerem o que quiserem naquela tarde. Levei minha bagagem para o quarto e, como a tarde estava muito bonita e quente, eu tratei de colocar uma bermuda, assim, aquelas de banho, e fui para a piscina do hotel, que aliás era maravilhosa. E ali na piscina, acabei conhecendo várias pessoas que estavam no meu grupo de viagem. Começamos a conversar, nos apresentar uns aos outros, e eu já começava a me sentir mais à vontade, pois eu havia viajado sozinho e estava ali meio perdido. Eu estava ali dentro da piscina conversando com um pessoal que eu acabei de conhecer, quando de repente eu olho e vejo aquela moça linda que já havia me encantado, vindo para a piscina com uma amiga. Logo ela se aproximou e perguntou para mim assim se a água estava boa. Eu respondi, meio embaraçado, que estava ótima. Então ela tirou aquela canga, colocou sobre uma cadeira e mergulhou na piscina. E a partir daí, as coisas aconteceram assim de forma mágica. Ela começou a conversar comigo, me disse que se chamava Denise. Perguntou de onde eu era, se eu estava acompanhado de alguém. Eu percebi logo que Denise tinha uma desenvoltura, sabe, essas pessoas extrovertidas, e talvez também pelo clima descontraído lá do hotel, lá de Porto Seguro, estavam todos a passeio, todos viajando, então ela estava assim muito desenvolta, mas ela conversava tão fácil que também acabou me deixando bem à vontade. E depois de meia hora, entre mergulhos, entre boiar na piscina, entre mergulhar outra vez e conversando com Denise, já parecia que eu a conhecia há muito tempo. Parecia que nós já éramos amigos, de velhos tempos. A noite chegou. Saímos da piscina. Cada um seguiu para o seu quarto para tomar banho e depois jantar. Quando eu cheguei no restaurante do hotel, lá estava Denise com a sua amiga. Fiz o meu prato ali no buffet e quando estava indo para minha mesa, eis que, para minha surpresa,
Denise me chama para sentar com ela e a sua amiga. Fui um pouco meio assim tímido, meio sem graça, mas acabei me sentando e jantamos todos juntos. Logo que a sua amiga terminou de jantar, ela disse que queria dar uma volta na cidade, em Porto Seguro, ali principalmente ali na Passarela do Álcool. Mas Denise disse que estava muito cansada e ia ficar no hotel mesmo. Sua amiga era muito animada. Disse que então ela iria com outras pessoas ali do hotel, que ela também tinha conhecido, e assim se despediu de mim e da Denise. E fiquei eu e Denise ali no restaurante, ali conversando. Terminamos de jantar e resolvemos dar uma volta pelos jardins do hotel. Andávamos ali naquela noite linda e nem eu sei explicar como aconteceu. Quando eu vi, estávamos de mãos dadas e dali a pouco os nossos lábios se encontraram em um beijo ardente. Isso tudo no primeiro dia de Porto Seguro, no primeiro dia das minhas férias e também das férias de Denise. Era esse o início da minha história de amor. Poderia ser apenas um encontro casual, poderia ser apenas, sabe, aquela de você encontrar alguém, ficar com alguém uma semana e tudo terminar. Não. Ali foi o início da minha história de amor. E ainda existem pessoas que não acreditam em amor à primeira vista. Existem pessoas que não acreditam que num passeio assim, sabe, descontraído, de férias, possa acontecer uma paixão para a vida inteira. Pois comigo e com Denise aconteceu. Eu achava, sinceramente, que aquilo ficaria ali mesmo. Não acreditava que quando voltássemos para São Paulo, que eu continuaria, sabe, vendo Denise, ou ela ainda interessada em mim. Mas como eu estava errado. De volta da viagem, eu e Denise continuamos nos encontrando aqui em São Paulo. E um mês depois de termos nos conhecido lá em Porto Seguro, estávamos namorando pra valer. O tempo passou. E como a grande maioria dos casais, Denise e eu também tivemos os nossos desentendimentos, as nossas brigas bobas, as nossas brigas sérias. Chegamos inclusive a ficar separados por 2 meses. Mas Denise e eu já nos amávamos demais para ficarmos longe um do outro. Um amor que começou em viagem de férias em Porto Seguro. Algo que era para durar quando muito aquela semana. E agora já durava 2 anos e meio. E então, 2 meses depois de uma briga que tivemos, voltamos a ficar juntos de novo e tomamos uma decisão. Como não dava, como nós não aguentávamos ficar realmente um longe do outro, então decidimos nos casar. Sim, depois dessa separação, breve separação de 2 meses, quando voltamos, foi uma explosão de alegria e de felicidade que decidimos então nos casar para nunca mais nos separarmos. E começamos a cuidar de tudo. E naquele mês de maio, chamado de o mês das noivas, Denise e eu nos casamos. Nossa felicidade agora estava completa. Formávamos o casal mais feliz do mundo. E não há nenhum exagero aqui não. Éramos realmente muito felizes. Porém, 2 meses. Apenas 2 meses depois do nosso casamento, algo aconteceu. 2 meses apenas depois de casados, algo aconteceu em nossas vidas. Denise passou a reclamar de muitas dores na região abdominal. Em uma consulta, o médico disse que para saber do que realmente se tratava, ele precisava pedir exames mais detalhados. E ele então fez o pedido. Com as guias de exame em mãos, Denise ainda disse que era melhor deixar para lá. Não deveria ser nada grave, quem sabe apenas gases, ou algum problema estomacal, alguma comida que não caiu bem. Mas eu insisti muito que ela fizesse os exames. E assim que ela fez os exames pormenorizados,
Assim que ela fez todos aqueles exames que o médico pediu e pegou os resultados, levamos para o médico e a constatação, a triste, a chocante constatação: Denise, por mais incrível que pareça, por mais absurdo, por mais inacreditável, Denise estava com câncer no intestino. E aquela consulta foi importante porque veio com os exames pedidos pelos médicos o diagnóstico, onde o médico leu o resultado e ficou assim com aquela expressão de uma pessoa extremamente preocupada, e foi muito claro em dizer que o câncer inclusive já havia se alastrado. Aquilo que eles chamam de metástase, outros órgãos já tinham sido atingidos, e que Denise iria sofrer muito com rádio, com químio. Porém, as chances de reverter aquele quadro seriam pequenas. Eu não me conformei. Denise não se conformou. Ela nunca havia sentido nada além de algumas dores abdominais. Só agora, depois de nós termos nos casado, há poucos dias atrás, um mês atrás, é que ela começou a sentir dores mais intensas, mas nada além que preocupasse tanto assim. Nada que fosse insuportável. Mas o médico foi categórico, dizendo que esta doença é assim mesmo, ela é silenciosa e se manifesta de diferentes modos em cada tipo de pessoa, e que no caso de Denise se manifestou tarde demais, quando já estava bem avançado. Esta doença já estava em outros órgãos. A verdade é que 3 dias depois daquela consulta, Denise, com apenas 32 anos, precisou ser internada. As dores agora eram simplesmente insuportáveis. Provavelmente, ou talvez com toda certeza, o seu psicológico ficou abalado quando teve o diagnóstico. Sabe quando uma pessoa não espera por alguma coisa e quando vem uma bomba? O psicológico dela ficou tão abalado, que essa complicação acabou acontecendo. E mesmo com toda a assistência, e mesmo com todos os cuidados, o seu estado foi caindo, o seu estado de saúde, o seu estado físico e o seu estado mental, psicológico. Eu me lembro bem quando estava no quarto do hospital com ela, lá no dia em que foi internada, que ela pegou minha mão e disse: "Não precisa ficar triste, Rafael. Não fica triste, meu amor. A nossa história de amor ainda não acabou. Começou em Porto Seguro. Um dia nós seremos muito felizes novamente na eternidade." Nesta hora eu fiquei bravo. Falei: "Não fala isso, Denise, pelo amor de Deus, você vai se recuperar, você vai se curar, você é nova. Ainda que a doença esteja muito séria, muito grave, mas você vai ver, você vai vencer." Rafael, não vamos nos enganar. Não fica revoltado, não fica triste. Lembre-se, a nossa história de amor ainda não acabou. Um dia seremos muito felizes novamente." E essas foram as últimas palavras de Denise para mim. Em seguida, ela foi sedada por causa da forte dor que estava sentindo. E depois disso, nunca mais acordou. Meu grande amor morreu ali, naquele quarto de hospital. A minha linda história de amor, conforme ela mesmo disse, começou em Porto Seguro, numa viagem de férias, tanto minha quanto de Denise. E foi interrompida 3 anos depois,
por uma tragédia. Algo tão triste, inaceitável. Você, Denise, tão jovem, tão linda, e de repente, a descoberta de uma doença tão grave que a levou do mundo, a levou de mim. Mas como você falou, e essas foram suas últimas palavras, que eu não esqueço. A nossa história de amor ainda não acabou. Um dia, nós seremos muito felizes novamente. E eu tenho certeza disso, Denise, que nós, eu e você, seremos muito felizes novamente um dia, na eternidade. Esta é a minha história, minha triste história. Mais uma história que a vida escreveu. Denise, que saudade de você! Um dia seremos felizes novamente. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.